Graça e paz, igreja do avivamento. Pode ser melhor. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Obrigado, Branquinho. Chegou, enfim, o 2021 tão esperado, né? Falávamos tanto em 2021 e ele chegou. E eu quero dizer para você, vencedor, campeão. Ninguém entendeu. Para você, vencedor, campeão, que 2021 será o melhor ano da sua vida. 2021 Deus fará coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. O título da mensagem é essa que está aqui. Deus colocou no meu coração, na sala de oração que nós fizemos para os jovens na Igreja Mar. Propósito ou propostas? É um título forte. Propósito ou proposta? Qual a diferença do propósito e da proposta? Nós vamos conhecer nessa noite. Gostaria que você abrisse a Bíblia, ou o Branco está atento aí, vamos nos slides lá na Data Show. Romanos capítulo 8, versículo 28. A minha versão vai estar um pouco diferente, que eu já conferi, mas qualquer coisa eu corrijo aqui com a minha leitura. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito é objetivo. Qual é o meu objetivo hoje aqui? De transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse é o meu propósito. E viver esse propósito, porque antes de ministrar a igreja, Deus já ministrou o meu coração. Então o meu propósito hoje aqui é de ministrar a palavra. Então eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então eu não posso aceitar aqui uma proposta que me tira do propósito. A Sabrina e o Arthur abriram uma empresa. Eu tenho certeza que isso era um propósito na vida deles. Eu também tenho certeza que houve propostas para que eles desistissem desse propósito. Proposta é diferente de proposta. Proposta é, por exemplo, você já foi no Pesque Pague? Quem já foi no Pesque Pague? Você sai de casa com um propósito: eu vou pegar um dourado de 3 quilos, vou fazer aquela festa. E você vai para lá, joga a sua varinha de pesca e fica lá pescando. Seu propósito é o dourado, e você está lá pescando. Mas quando você olha para o lado, o rapaz que está aqui do lado pegou uma tilápia. Opa, fez aquela festa. E no Pesque Pague é assim, faz aquela festa, principalmente quando a tilápia sai do anzol e começa a pular em cima da grama e vai para dentro da água, e o cara pula em cima e pega, e você está lá. Seu propósito é aí o cara vai e joga a varinha de novo do outro lado lá. E ele está aqui, e daqui a pouco o seu olho já não está mais na sua vara de pesca, está aqui na linha do rapaz. E ele pegou outra tilápia, outra festa. Quando você não tem propósito, qual que você faz? O que você faz? Você se opõe às propostas. Rapaz, o peixe está lá, o dourado está quase beliscando a sua linha, quase comendo a sua isca, mas você vai para... Isso é você deixar o seu propósito e viver a proposta. Então propósito é você manter firme em sua direção, mesmo que não esteja conforme a sua vontade, mas saiba que está dentro da vontade porque não cai uma folha sequer se não for da vontade de Deus. Nesse texto nós poderíamos tirar vários. No meu texto diz assim, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Desse versículo nós poderíamos tirar daqui 6 mensagens. Só desse versículo, 6 mensagens. Primeira mensagem, o agir de Deus. Segunda mensagem, todas as coisas através de Deus. Terceira mensagem, o bem de Deus. Quarta mensagem, os que amam a Deus. Quinta mensagem, os chamados por Deus. Mateus capítulo 22, versículo 14 vai dizer: muitos são chamados, mas poucos
muitos são chamados, mas poucos. Eu estou diante de uma igreja escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus para estar aqui nesse dia, nessa hora, nesse momento. Deus te livrou de situações que os seus olhos humanos não conseguiram contemplar, ver, enxergar, mas Deus te livrou e te trouxe até aqui, porque você é um escolhido de Deus. Você não é apenas chamado, você é escolhido por Deus. Mas não é diferente da nossa vida de hoje, do nosso dia a dia, da nossa correria, vivermos propostas do mundo, e o mundo tenta nos levar para lugares contrários, e não foi diferente nos anos passados, nos séculos passados. Homens na Bíblia que tinham o propósito, mas que resolveram viver a proposta, saíram do seu propósito original, o propósito de Deus, e foram viver as propostas do mundo. Primeiro homem que eu quero trazer de reflexão para mim e para você, Jonas. Jonas foi um homem que ele já era conhecido como profeta. 1 Reis, 2 Reis vai falar sobre Jonas, profeta. Mas no livro de Jonas, você vai ver que o livro de Jonas começa, capítulo 1, versículo 1, por gentileza, Branco. Deus começa a falar com Jonas: olha, você vai para a cidade de Nínive. Era uma ordem de Deus. Então o propósito de Deus era que Jonas fizesse algo, mas a proposta foi mais alto, falou mais alto do que o propósito de Deus sobre a vida de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Branco, vai nos dizer que Jonas, ele resolveu sair, fazer um cruzeiro, vamos dizer assim. Ele preferiu sair do propósito, do objetivo que Deus tinha para ele, e seguir para outro caminho. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ele, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Qual era o objetivo de Jonas, o propósito de Jonas, a propósito de Deus através da vida de Jonas? Pregar para uma cidade pecadora, para uma cidade que estava à ruína, para uma cidade que Deus já estava a ponto de destruir. Porque no Antigo Testamento, nós vamos ver isso daqui a pouco, Deus ele mandava matar homens, mulheres, crianças, recém-nascido, boi, jumento, camelo, ovelha, o que tivesse. No Antigo Testamento, esse era o nosso Deus. Não era o Deus da graça, era o Deus da justiça. E com Jonas lá em Nínive não era diferente. Mas Jonas resolveu fazer o quê? Correr, ir para o porto, comprar uma passagem, entrar dentro do navio e fugir do propósito de Deus. Mas o pior disso tudo, quando nós fugimos do propósito de Deus, não é para onde nós vamos, mas é do jeito que nós voltamos. Para onde você vai não importa, o importante é como você volta. E por muitas das vezes não voltamos, como diz a linguagem jovem, não voltamos gatinho, não. Voltamos arrebentados, voltamos frustrados, voltamos para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. E você não vai morrer antes que o propósito de Deus seja cumprido sobre a sua vida. Saiba disso. O propósito de Deus ele vai cumprir. A Bíblia diz que Jonas entrou no navio e caiu sobre aquele navio uma grande tempestade. Os homens, o capitão desceu, encontrou Jonas dormindo, levaram Jonas até o convés e lhe lançaram a sorte, e viram que Jonas era o culpado pela situação. Qual foi a solução? Jogar o Jonas na água. O próprio falou: olha, a solução é me lance na água, senão vamos morrer, perecer todos. Porque ele sabia, ele conhecia Deus. Ele sabia que o propósito de Deus teria que ser cumprido de qualquer forma. E quando lançaram, veio o grande peixe e levou Jonas durante 3 dias e 3 noites dentro da sua barriga, e lançou depois da oração, Jonas faz uma oração dentro da barriga do peixe, e foi jogado na praia. E aí Jonas, já quebrantado, falou: tá bom Deus, eu vou lá, eu vou fazer então o que o Senhor me pediu, o seu propósito. A Bíblia diz, capítulo 1 de Jonas, que a cidade era grande, e para percorrer toda a cidade levaria 3 dias.
Eu não sei se o temor de Jonas foi tão grande, ou se a raiva do povo que ele estava era tão grande, que ele percorreu em um dia só. Então eu imagino que ele saiu correndo: arrependa-vos, igual João Batista, arrependa-vos, raça de víbora, porque Deus queria salvar aquela cidade. Qual era o empecilho? O que prendia Jonas? É porque ele conhecia Deus, e sabia que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los e não iria matá-los. E o rei entendeu a mensagem que Jonas levou de Deus para aquele povo, e todos fizeram um jejum, um propósito de oração, e Deus perdoou o pecado daquela cidade. Mas Jonas teve que voltar e cumprir o propósito de Deus. Deixa eu te falar, se você tiver o propósito de Deus, não importa para onde você queira fugir, Deus vai te trazer e você vai cumprir o propósito de Deus. Não resista contra o propósito de Deus. Uma coisa que eu aprendi: é melhor eu ir a favor do vento do que eu ir contra o vento. É melhor eu ir a favor de Deus do que contra Deus. Não adianta fugir do seu chamado, não adianta fugir do seu propósito, não adianta fugir do seu objetivo, porque se você andar 200 metros, você depois vai ter que se arrastar 200 metros de volta, porque quando você for, você pode até ir andando, mas você volta se arrastando. Segundo homem que resolveu viver as propostas e não o propósito de Deus, Saul, homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Deus falava diretamente com o profeta distribuía tudo aquilo que Deus falava, e a cidade era linda, maravilhosa. Só que o povo queria ter um rei, e Deus falou: então eu vou te dar um rei. E a Bíblia diz que Saul, ele sobressaía sobre a multidão. Saul, em pé do lado de qualquer homem grande, ele batia no ombro de Saul. Saul sobressaía, de forte estatura. Então Saul foi escolhido a rei. Começou muito bem, Samuel, profeta, instruindo, ouvindo Deus, ensinando, botando, caminhando. Mas Deus dá uma ordem para Samuel passar para Saul: vá e destrua os malequitas, todos. E quando Deus fala todos, é como o pastor Júnior explicou e já ensinou: é tudo. Quando é tudo, é tudo. Não é meia boca, é tudo. Samuel capítulo 15, versículo 3, vai nos falar sobre isso. Por que Deus pediu para que Saul fosse e matasse todos os malequitas? Porque quando Deus estava levando o povo do Egito para a terra prometida, um dos empecilhos, que lutaram contra o povo do Egito, foi os malequitas, que atacaram o povo israelita, que estava saindo do Egito, da escravidão de Faraó. Então Deus, no reinado de Saul, foi e atacou os malequitas. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, vai nos mostrar isso, o pedido de Deus a Saul, para que eles executassem e fizessem o propósito de Deus. Mas Saul, em sua rebeldia, ele não quis e não fez. Capítulo 15, versículo 3 diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Com Deus era assim. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, branco. Com Deus era assim: vá e faz, mata. Essa era a ordem que Deus deu para Saul. Não porque Saul sentiu pena dos amalequitas, não porque ele sentiu dó das crianças, não, porque naquela época não tinha essas coisas. Ele desobedeceu a Deus por causa dos homens, dos seus soldados. Ele juntou 200.000 soldados, mais 10.000 de Judá, 210.000 ao todo, e atacaram os amalequitas com toda a força, e não deram para eles chance. Mas ele resolveu não cumprir todo o propósito de Deus. Ele resolveu dar ouvido aos homens, aos seus soldados, e diz, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel chegando dentro do arraial,
depois da grande luta, começou a ouvir mugido de boi, mugido de ovelha, e ele vira para Saul e fala: o que é isso aqui? Por que você trouxe esses bois? Não, eu trouxe os bois, os soldados acharam os bois gordos, as ovelhas gordas, e trouxemos para fazer queimar de oferta ao Senhor. Mas Samuel falou assim: mas aqui, a ordem não era matar tudo? Não, a gente trouxe porque os homens deram a ideia, eles partiram deles, e para deixar eles felizes, essa é a minha palavra, não está escrito felizes, mas é a forma que Saul entendeu que ele estava agradando a sua tropa, ao permitir que ele levasse os bois, as ovelhas, para servir de sacrifício ao Senhor. Mas Samuel falou assim: essa não era o propósito de Deus, esse não era. E piorar, Saul abre a boca e fala: e eu também trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e de cativo, trouxe prisioneiro. Aí Samuel falou: meu irmão, você está ficando doido. Minhas palavras. A ordem de Deus, o propósito de Deus era destruir os amalequitas, e não trazer refém, e não trazer animais. Capítulo 22 vai dizer assim: Samuel porém disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? O que ele está dizendo para Saul? Olha aqui, você acha que Deus se alegra com gordura, com boi, com sacrifício? Melhor é obedecer do que? Melhor é obedecer do que? Sacrificar. Por muitas das vezes andamos sacrificando coisas e pessoas, pensando que estamos agradando a Deus. Por muitas das vezes vivemos dias maus, ruins, porque andamos num sacrifício pensando que estamos agradando ao Senhor. Mas a ordem do Senhor, o propósito do Senhor, se for para marchar, marche. A obediência vale mais do que o sacrifício. Verso 23. Branco vai dizer, o Samuel vai concluir dizendo: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí acabou a vida do rei Saul. Seguiu mais em frente, se você pega todo o capítulo 15, você vai ver que Samuel já se aparta de Saul, e só vê Saul depois da morte dele. Então viu o que? O corpo. Perdeu o seu reinado por não obedecer a Deus, por achar que o sacrifício levaria a ter mais intimidade com Deus, ou mais conquista com Deus, mas ele não sabia que a obediência vale mais do que o sacrifício. Outro homem que resolveu viver a proposta e não o propósito, é um homem que está dentro do contexto de Naamã, da história de Naamã. Os soldados sírios atacaram Israel, levaram uma menina cativa, de israelita, e ela serviu como serva da mulher de Potifar, de Naamã. E quando Naamã chegou de uma luta, de uma guerra, ele tirando a sua roupa, imagino eu conversando com a sua esposa, a serva ouve o problema que ele tinha, que era lepra, hanseníase hoje, né? Lepra que não tinha cura. E ela chega para sua senhora e diz: ah, se o meu senhor conhecesse o Deus de Israel, ou o profeta que existe em Israel, ele seria curado. A senhora vendo aquilo, ouvindo aquilo, a esposa de Naamã conta para Naamã. Naamã, todo adoentado, com aquelas feridas que o incomodava, a Bíblia, a história diz que fedia demais e ardia demais, queimava demais a lepra. Ele resolve ir até o seu rei. Era o homem que sabia do seu problema, e mais alguns soldados de confiança dele, porque naquela época quem era leproso era separado, era impuro. Mas ele não, era um general de guerra, era um conquistador. Todo o território que ele colocava os pés, ele vencia. A Síria vencia. Então ele vai ao seu rei e ele fala com o seu rei sobre o Deus de Israel. E o rei da Síria escreve uma carta e entrega a Naamã, e ele prepara a sua carruagem, prepara a sua comitiva e vai até Israel. Mas ele não vai até o profeta Eliseu, ele vai até o rei de Israel. Quando ele chega até o rei de Israel diz:
quem sou eu? Por um acaso sou eu um Deus para curar um homem que veio da Síria? Eles estão querendo pegar um pezinho de briga para vir lutar contra mim. Era o rei de Israel pensando. Mas chegou aos ouvidos do profeta Eliseu que Naamã tinha se apresentado ao rei, e o rei tinha rasgado as suas vestes, porque ele não sabia o que fazer ou como fazer. Mas Eliseu manda recado para o rei de Israel e diz: manda este homem vir até a minha casa. 2 Reis, capítulo 5, versículo 24. Ele mandou Eliseu até a casa de Naamã, até a casa de Eliseu. E chegando lá, Eliseu manda o seu servo, chamado Geazi: vá lá e mande o homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou frustrado, porque ele imaginou, ele relata que ele imaginaria que o homem ia sair de dentro da sua casa, ia tocar em suas feridas, e suas feridas seriam saradas, e ele iria embora, curado. Mas veio um servo e deu um recado, mandou um recado, e ele questiona: e não tem lá na Síria rios melhores do que aqui, como o Rio Jordão, rio mais limpo? Mas os seus servos, seus guardas, que sabiam do seu problema, diz: mas general, se não fosse lá na Síria, se pedisse isso para o Senhor, para a sua cura, o Senhor não faria? Já viemos até aqui, por que o Senhor não faz? E aí Naamã resolve ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e da 7ª vez que ele mergulhou, ele foi curado, sarado, restaurado. Voltou até o profeta com o coração explodindo de alegria e de gratidão, e falou com o profeta: olha, eu vim da Síria, eu trouxe 350 quilos de prata, eu trouxe 72 quilos de ouros, e 10 mudas de roupa de fino linho fino, para presenteá-lo. E Eliseu falou assim: eu não quero, que Deus te abençoe, tudo que você trouxe pode levar, eu não quero. E Naamã, mas insistindo, ele falou assim: não quero, está abençoado, vá embora com o seu ouro, com a sua prata e com a sua roupa. Naamã se despediu. A Bíblia diz que ele levou 4 mulas de terra, porque ele queria se prostrar lá na Síria, em cima da terra santa de Israel. Ele pediu autorização, levou 4 mulas de terra e foi-se embora. Mas houve um homem que deixou de viver o propósito e olhou para a proposta. Geazi, o servo do Eliseu. Eu não sei qual foi o nó que ele deu em Eliseu, e ele correu atrás da comitiva de Naamã e contou uma mentira e falou: olha, o profeta pediu para que eu viesse até o Senhor e te pedisse 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa, porque chegou 2 discípulos do profeta que estavam de viagem, chegou na casa, e ele está pedindo agora essa oferta de 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã, mais que depressa: não, leve 70 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Liberou 2 servos para que ajudassem ele a levar a sua prata e a sua roupa até a casa dele, e ele levou, dispensou os soldados de Naamã e correu para a casa de Eliseu. Quando ele chegou lá, ele se deparou com Eliseu, e Eliseu falou assim: Geazi, onde você estava? Ele falou assim: em lugar nenhum, estava aqui, mestre. Geazi, não estava eu em espírito com você, quando aquele homem desceu da sua carruagem e te entregou pratas e roupas? Geazi, não era tempo de pedir prata, ouro, roupas, bois, ovelhas, servos e servas. Por causa da sua atitude de fugir do seu propósito, a lepra que estava em Naamã vai vir para você e para a sua geração. E a Bíblia diz que Geazi saiu de diante de Eliseu já leproso. Um aprendizado para mim e para você: quando nós fugimos do propósito de Deus, nós adquirimos doenças, não só para mim, mas para toda a minha geração. Se eu sair fora do propósito de Deus, irmãos, isso não é ameaça, isso é a Bíblia. Quando saímos fora do propósito de Deus, nós adquirimos doenças para as nossas vidas.
Às vezes passamos por batalhas, por lutas, sem saber da onde está vindo. Mas quando você para pensar, quando você para analisar, você está vivendo fora do propósito de Deus. E quando vivemos fora do propósito de Deus, algo acontece sobre as nossas vidas, e não é bom, porque você vai ter que voltar para o propósito. 2 Reis capítulo 15, capítulo 5, versículo 24. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. 25. Mas ele entrou e pôs-se diante de Eliseu, de seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. 26. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, ou o meu espírito, na minha versão, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era esta a ocasião para receberes pratas ou ouro, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. E então Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Propósito. Não fuja do propósito de Deus. Não saia dos caminhos de Deus. Jacó, você vai falar hoje só de pessoas que fugiram do propósito e viveram as propostas? Não. Eu vou falar de homens também que abriram mão das propostas e viveram o propósito de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai nos falar sobre Abrão, que depois Deus até mudou o seu nome para Abraão. A esposa Sarai, que depois também mudou para Sara. Mas Deus fez uma proposta para ele que, se fosse para mim hoje, eu confesso para vocês, irmãos, que talvez eu não estaria preparado para receber. Saia da tua terra, da tua parentela, e vá para onde eu te direcionar. Só que não falou para onde. Um cara bem estabilizado, vamos se dizer, com a sua empresa montada, com tudo funcionando, com os seus empregados, que não era empregado, era servos, ele era dono. Mas Abraão pegou, fez o quê? Obedeceu. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Verso 3: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: partiu, pois, Abrão, como o Senhor te ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Quando você fala para uma pessoa de 35, 40 anos, para ele mudar de função, mudar de ramo, ele já se assusta, porque o comodismo já pegou nele. Quando você fala para uma pessoa de 35 anos que ele deve mudar de ramo, ele já, opa. Quanto mais quando ele ouve da boca de um profeta que ele vai ser pastor. Misericórdia, aí que ele quer correr mesmo. Porque a proposta ela não é atrativa. Porque eu já estou estabelecido em algum lugar, eu já estou firmado em alguma coisa, mas essa coisa ela é humana. As pessoas, isso nos prende a seguir os propósitos de Deus. Mas nós estamos diante de uma palavra onde um homem resolveu obedecer à voz do Senhor e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Depois de viver toda a caminhada, depois da separação dele com Ló, em um momento na vida de Abraão já, Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu falei que eu ia te abençoar, não falei? Sim, Senhor. Eu falei que eu ia te prosperar, não falei? Sim, Senhor. Eu falei que a terra
Você iria abençoar a terra através da sua vida? Sim, sim. Então olha para o céu. Ele olhou para o céu. Conta as estrelas. Ele até começou. 1, 2, 3, 4. Senhor, não dá. Pois é, essa será a sua geração. Abraão, olha para o mar. Olha para a areia. Conta. Eu imagino que ele deve ter pego até um punhado e começou a contar os caroços. Senhor, não tem como. Não tem condições, não tem como contar. Pois é, assim será a sua geração. Pela sua obediência, pelo seu propósito, por você ter abraçado o meu propósito, por você ter vivido o meu propósito. Quando você pega a história de Abraão, você vai ver que ele não teve só bons tempos. Ele seguiu, ele obedeceu, mas ele teve que passar por situações que o levou até mesmo a pensar em desistir. Quantas vezes você já pensou em desistir do seu propósito? Quantas vezes você já pensou em desistir da sua família? Quantas vezes você já pensou em desistir do seu filho? Mas o propósito de Deus é que você continue. O propósito de Deus é que você continue pagando o preço, não importa o qual, porque através de ti a sua família será abençoada. Amém? Outra pessoa, outro homem próspero na Bíblia, outro homem que viveu o sobrenatural de Deus, foi o rei Davi. Atos capítulo 13, versículo 22. O segredo para viver o propósito de Deus está em Davi. O segredo para viver o propósito de Deus e não desviar o seu caminho, não estou dizendo que você não vai tropeçar, mas para você viver o propósito de Deus, o segredo está em Davi. E tendo depois a este, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Para você seguir o propósito de Deus, o seu coração tem que ser um coração segundo o coração do Pai. Não adianta, porque se a sua mente pensa de um jeito, mas o seu coração pensa de outro, em algum momento você vai desviar do seu propósito. A sua mente, ela tem o poder de levar o seu coração a viver e a se dobrar ao propósito de Deus, mas a sua mente também tem o poder de corromper o seu coração. Então eu aprendi algo com um ministrão, um pregador no YouTube, e na sala de oração eu falei sobre pregadores do YouTube. Não é pecado você assistir pregadores no YouTube, só cuidado com quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. Isso é o cuidado que nós temos que ter. Ontem o meu filho veio para cima de mim e falou assim: pai, olha aqui, estou deitado na cama. Abre para mim, o Levítico capítulo 19, versículo 28. Olha aqui, o pastor falando. Falei: opa, pastor falando é benção. Me mostra aí. E o vídeo mostrava, era curto. Eu creio que aquilo ali foi algum corte que fizeram. Eu creio que aquele pastor não falou aquilo, porque se ele for olhar só nesse texto, já é o pecado. Ele fala assim: as pessoas, os pastores caretas é a minha linguagem, não foi o que ele falou, mas para a linguagem que ele estava usando mais ou menos, ele falou assim, diz que usam Levítico capítulo 19, versículo 28, como dizer que tatuagem é pecado. Está mentindo, porque pecado é quando há a rebeldia. Fazer tatuagem não é pecado. Aí Levítico capítulo 19, versículo 28, vai dizer: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o... Na minha versão fala tatuagem, literalmente, não façais tatuagem. Aí eu falei assim com ele assim: mas por que, filho, que não é pecado? Ele falou: não, só é pecado quando é rebeldia. Eu falei: então peraí, abri o tablet, estava estudando, abri o tablet, lê aqui para mim. Aí ele não quis levantar para ler, ele estava dormindo no meu quarto ontem. Eu falei: então vou ler para você. Não fareis. Se a palavra, se o versículo já começa com não, se você faz é o que? É rebeldia. O versículo começa com a palavra não. Não, irmão, mas eu fiz, eu não era cristão. Irmão, não estou criticando aqui, foi só um gancho que eu peguei. Mas a palavra de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvida. Não fareis lacerações.
cortes e não imprimir, não fazer tatuagem. Ponto. Quem quiser conversar comigo depois sobre isso, estou aberto a discutir e a conversar sobre a Bíblia. Mas o segredo para cumprir o seu propósito é ser um homem como Davi, ter o coração como o coração do Pai. Terceiro homem que eu quero citar nessa noite é Daniel, um homem que saiu de Israel como príncipe, mas chegou na Babilônia como escravo. A história: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram separados depois, mas Daniel logo a princípio chamou os seus amigos e falou: olha, não vamos se corromper, não vamos comer os manjares do rei, vamos viver o Deus que nós vivíamos lá em Israel. E isso foi o grande diferencial de Daniel, não só como Daniel, mas quando você pega o livro de Daniel, você também vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de ponta da Babilônia, eram príncipes em Israel, mas vieram como cativo. Mas o diferencial deles de não continuar como príncipes, mas ser homens de liderança dentro da Babilônia, foi a obediência a Deus. Porque mesmo dentro da Babilônia, dentro da sua guerra, dentro da sua tempestade, Deus te honra, Deus te coloca em lugares maiores. Mesmo dentro de lugares, territórios que não são seus, Deus te coloca em lugares mais altos. Daniel não se curvou, mas os outros supervisores, eles viram que não conseguiria colocar Daniel no bolso, não conseguiria tomar a posição de Daniel, que entre os supervisores era o mais considerado, e levaram uma proposta para o rei. Chegaram para o rei Ciro e falaram: olha, tem uma proposta aqui para o senhor. Durante 30 dias, qualquer homem, nação, povo, língua que orar a outro Deus, escreva um decreto que seja jogado nas covas dos leões. O rei, por seu próprio ego, não pensou em Daniel. Ele não pensou em Daniel. Então vamos lá, vamos fazer o decreto, 30 dias, só vão orar para mim, em meu nome. Só que ele esqueceu que Daniel orava 3 vezes ao dia, para o seu Deus de Israel. E ele não abria a mão disso, ele não negociava isso. Mas os supervisores sabiam disso. E o rei foi lá e decreto. E segundo a lei persa, todo decreto do rei não poderia ser quebrado. E quando Daniel foi orar, os supervisores correram no rei e falou: olha, Ciro, Daniel está orando. Mas Daniel não. O decreto é que ninguém pode orar a Deus nenhum, a não ser o Senhor, o rei. O coração dele partiu, mas ele não poderia quebrar aquele decreto. Ele teria que manter aquilo. E ele manteve. E ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele passou a noite inteira sem dormir, sem comer, e pensando em Daniel. E quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que ele correu lá e abriu a pedra, tirou a pedra, gritando: Daniel, será que o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel grita lá de dentro: sim, ó rei, porque ele não viu em mim nenhuma maldade, e nenhuma maldade também contra ti. Quando nós seguimos o propósito de Deus, quando nós não abrimos mão dos princípios e do propósito de Deus, Deus nos honra em qualquer lugar que nós estivermos. Quer ser próspero? Siga o propósito. Quer ser bem-aventurado? Siga o propósito. Quer ser abençoado? Siga o propósito. Último, para nós finalizarmos, são os 3 amigos de Daniel que eu quero falar nessa noite. Finalizar com eles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui era um outro tempo, era um outro rei, Nabucodonosor. Ele criou uma estátua gigantesca, criou lá um decreto, através também de outras pessoas da liderança, que havia ciúme desses 3 homens, que eram bem vistos, por serem israelitas, e terem posições, hierarquia dentro da Babilônia, e construíram aquela estátua. E a ideia de um novo decreto é que todo povo, toda língua se dobraria ao ouvir o som das trombetas, das harpas, todo tipo de música, e se prostrasse diante da estátua.
E quando o arauto acaba de ler aquele decreto, não houve tempo de pensar, não houve tempo de imaginar alguma coisa. Quando o arauto acaba de ler, a música toca, e todo o povo, línguas e nações se dobraram diante da estátua. Imagine 200, 300 mil pessoas, e entre essa multidão, 3 homens se mantêm de pé. Mas os homens, os supervisores, os líderes já estavam de olho neles, estavam próximos. Eu tenho certeza que eles não dobraram a cabeça, porque eles viram que eles não dobraram o joelho. Correram até o rei e falaram: olha, existe israelita em nosso arraial que não tem a mesma visão que o Senhor, que não obedece às suas ordens ou aos seus decretos. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da sua estátua, não obedeceram à sua voz. E o rei diz: há alguma coisa de errado, chame eles até mim. E chamaram os 3, e os 3 foram até o rei. E o rei falou: olha, eu acredito que vocês não entenderam. Daniel capítulo 3, versículo 17, por gentileza. Vocês não entenderam que eu acabei de assinar, o decreto que o arauto acabou de ler. Eu creio que vocês não entenderam o que estava escrito, vocês não entenderam qual era a mensagem. E chegou até os meus ouvidos que vocês não se dobraram diante da estátua, vocês não se dobraram diante do meu decreto, diante da minha palavra. E ele falou assim: não, rei, nós entendemos perfeitamente. Mas por que vocês não dobraram? Porque nós não dobramos os nossos joelhos a homens ou a deuses que não seja o Deus de Israel. Daniel capítulo 3, versículo 17 vai dizer: eis que o nosso Deus, aí eles falando, Sadraque, Mesaque e Abednego falando ao rei Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e tua mão, ó rei, e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Verso 19: então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. A história você já conhece, o final você já conhece. A Bíblia diz que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do forno, dentro da fornalha, foram queimados. Os que lançaram foram queimados. Mas Nabucodonosor, curiosamente, ele começou a olhar para dentro da fornalha, e ele não viu só 3, ele estava enxergando 4. E ele pergunta aos seus generais, os seus homens de confiança: não lançamos 3 homens amarrados? Sim, mas eu estou vendo 4, e um tem a aparência do Filho do Deus Altíssimo. Ei, não importa a temperatura da fornalha que você está vivendo. Ah, eu estou com problema, não importa. Eu estou com dificuldade, não importa. Não importa. Se o Filho do Deus Altíssimo estiver com você, fica tranquilo. O fogo não vai te queimar, a doença não vai te pegar, a lepra não vai te alcançar. Mas você sairá da fornalha, e através da sua vida, através do seu testemunho, pessoas vão se converter, pessoas vão enxergar o Deus de Israel, o Deus que habita sobre a sua vida. Depois dessa passagem, o novo decreto do rei, qual foi? Todo o povo, toda a nação, toda a língua se dobrará ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu quero dizer que você serve um Deus vitorioso, e se você segue um Deus vitorioso, você também é um vitorioso. Então você é vitorioso nessa noite, fique de pé.